matava no Renato, é verdade, que eu acho que ele tem alguns méritos e pro futebol brasileiro até funciona. Não no Flamengo precisa ganhar tudo, né? Mas é que era assim, cara, desde que ele entrou, ele pega retranca. Todo mundo que joga contra o Flamengo, principalmente menores, é uma retranca absurda, sempre. Como é que o cara não... O Jesus também pegava, pô. Como é que você não tem alternativa? Não, Claro, todos sabe? os times. O Palmeiras não que joga no contra-ataque, mas o Atlético é tudo retranca. Pois mas... Você tem um time melhor, os caras vão se fechar. Então, assim, você tem que ter alguma alternativa pra aquilo. E simplesmente era Sim. sabe? E a alternativa é com quem já tá em campo. É um jeito de... Tipo, quem faz bem muito isso, que foi, no jogo do Palmeiras, o único que conseguiu fazer, era o Arrascaeta, porque ele faz sozinho. Ele sabe fazer isso. Mas, né, claro. todo mundo tem que fazer as situações, e coisa que simplesmente não acontecia, não tem alternativa, né, de forma de jogo dentro do próprio elenco ali, né, e aí era uma vez atrás da outra, não foi uma, não foram 10 vezes que pegou retranca e, sabe, ficava batendo ali, né, aquele... Aí tem uns jogos que a gente, tipo, aquele jogo contra o Cuiabá, que foi empate... O 0x0. 0x0, Michel fez o gol, e o gol foi legal, só que foi anulado, né. Aí aquela a gente fica, não, mas fez o gol, né, cara? Foi no lado, sei o quê, e aí depois não conseguiu mais nada. É pra conseguir, né, cara? É pra conseguir, né? E você não pode depender só dessa qualidade do jogador, né? Porque senão é o que você falou, põe qualquer um lá tal, que não, dá certo. E ainda vai na coletiva e às vezes reclama disso, mas é óbvio. E justifica. Você tá jogando contra um time muito melhor que o seu. Você é o técnico do Cuiabá, do Ceará, de qualquer time hoje que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. É óbvio que você vai jogar fechado. Você queria o quê? Que o time chegasse lá e falar, não... Vamos jogar de igual pra igual aqui. Não, foi o Barcelona igual aqui, eu tentou fazer isso no Flamengo, e tomou, não teve a mínima chance, sabe? Eles tiveram até... o Barcelona ainda foi pro jogo, né? Exato, ele foi pro jogo, mas aí tomou 4x0, sabe? Claro. Não vai conseguir. Claro, o Fortaleza foi pro jogo com o Atlético. Pois o jogo acabou quando, Mari? Acabou rápido? O Atlético na Copa do Brasil. O jogo muito rápido, 4x0 lá. 4x0 aí entra na outra história, do Abel que tenta entender qual que é a força do outro adversário. Esse jogo a gente não pode ir, certo? E aí o que a Mari tava falando, o pior disso é quando ele tentar justificar o não sucesso dele. Porque o outro time joga fechado. Como ele falou na final da Libertadores. O Palmeiras marcou um gol e montou uma linha com 5 jogadores. Sim, todo mundo sabia que ia acontecer isso. É a porra de uma final de Libertadores, claro. Né? E a responsabilidade é sua de mudar isso, né? Porque eles fizeram o gol, né? Como se tivesse 0x0 e eles se retrancaram todos. Eles fizeram o gol, né? Exato. Mas o Renato também deu aquela vacilada de falar que com um time de 200 milhões ele... O Renato, ele pagou por tudo que ele falou. Porque tudo que ele não conseguia fazer, já existiam os argumentos dele mesmo. Então, ele pagou com a própria língua. Os 200 milhões, no Rio de Janeiro eu treinar o Flamengo, porque o time tem que jogar pra cima de mim. Tudo. Exato. E aí pega, né? As pessoas não esquecem e foram cobrar tudo isso dele. Agora... Eu também não acho que ele é a pior pessoa do mundo, né? A gente falou disso, né? Que também massacrar o cara. O cara como se ele tivesse vencido Libertadores. Algum mérito ele tem também, né? Não é pra chegar e falar assim, o cara não presta, o cara é enganador. Porque quando foi contratado, era o único cara que a gente pensava que poderia treinar o Flamengo. Que outro nome que você dava que não fosse tinha, Jesus? Na época simplesmente não tinha. Não dava pra pegar ninguém. E assim, a situação com o Rogério Ceni tava impossível, impraticável, né? O time simplesmente não queria mais. O jogador não jogava mais, né? Sim. E com o Renato, esse time jogou melhor que o do Rogério Ceni, né? Porque inicialmente o ambiente ficou melhor, né? O Rogério é um cara que a gente vê que é muito estudioso, muito vencedor, também entende muito, mas ainda aquela questão de se relacionar com o grupo parece que não é o mais forte dele, né? Mas por exemplo, na Libertadores, até a final, o Flamengo passou o carro em todo mundo, né? Na fase eliminatória. Eu acho que foi a melhor fase eliminatória que o Flamengo já fez. Então, foi 9 no Olímpia, 4 no Barcelona, 5 lá no Defensa e Justiça, né? Então, assim, tava fazendo, né, tinham jogos bons, né, mas sempre quando precisava de alguma alternativa, alguma dificuldade de se propunha no jogo, não ia, né, não ia. E apesar de tudo, cara, o Flamengo fez a boa campanha do Campeonato Brasileiro também, cara. A gente pode estar com 70 pau, né, tipo, ano passado ganhou com 71, né, então ainda fez uma boa campanha. Porque, para pensar, o Cuca chegava na coletiva e falava assim, toda rodada vocês me falam que eu vou ganhar na próxima rodada e não ganho. Por quê? Porque o Flamengo ganhava todos os jogos. Porque o Atlético era pra ter sido campeão contra o Palmeiras, mas não foi porque o Flamengo ganhou lá. O Atlético pode ser campeão contra o Juventude, não foi porque o Flamengo não tropeçou. O Atlético pode ser campeão sem jogar contra o Flamengo, jogar contra o Ceará. O Flamengo ganhou. O campeonato só foi morrer agora por causa disso. Porque o Flamengo não parava de ganhar até agora. E aí perdeu um pouco da confiança depois do jogo contra o Grêmio, né? E aquela semana foi difícil. Mas aí o Atlético também tinha tropeçado, empatou com o Palmeiras. Esse jogo foi muito estranho, esse jogo contra o Grêmio, pelo amor de Deus. Esse jogo foi esquisitaço, vamos combinar aqui.
Porque assim, teoria da conspiração, o torcedor é bom, né, cara? Opa, se é. Aquilo ali foi uma entregada violenta, hein? Salve, salve aí, Renato Gaúcho, tô ligado que tu curte o Grêmio. Porra. Então, e aí, se aconteceu ou não, o fato é que isso ficou na cabeça do torcedor. Ficou. E aí, cara, gerou um ruído ali na semana de decisão de Libertadores pro Flamengo, que, cara, o Palmeiras estava totalmente concentrado na final e todo mundo confiando lá no plano do Abel, né? Então o Palmeiras estava mobilizado em um objetivo, enquanto o Flamengo estava tendo que responder se entregou o jogo, se não entregou, se ia buscar o Campeonato Brasileiro, se ele fica, se ganhar, se ele fica, se perder. Já tá demitido, a torcida pressionando, mesmo se ganhar, era aquela história, né? Se perder já é demitido no Uruguai, se ganhar vai ser demitido, mas espera chegar no Brasil, tal. E aí, cara, você perde, né, o foco e aquela unidade no jogo, né? E tu falou aí o lance que os caras ali estavam focados tal, no que o Abel tava montando. Isso foi uma parada que ficou bem claro. O Dava fala pra caramba disso daí, que o time do Abel, cada jogador sabe exatamente o que fazer o tempo inteiro. Conta aquela história lá dos copinhos lá. Cara, é assim, eu acho que o Abel ele tem uma capacidade muito grande em conseguir mobilizar os jogadores em cima de um objetivo. Os caras confiam muito nele. Isso não quer dizer que ele vai estar certo sempre, né, Mário? A gente sempre fala. Ele tinha um plano para ganhar o Paulista, não conseguiu. Perdeu o Recopa, perdeu a Supercopa. Então não é que o cara vai acertar sempre. Mas os caras confiam muito nele. E isso vem do jogo no estádio. É até engraçado, porque a gente ficou tanto tempo fora do estádio. Quando a gente volta, a gente, né, consegue reparar coisas que até então não reparava no time do Abel. Porque nunca tinha visto um jogo do Palmeiras ali em campo, né? Com esse treinador. E, cara, ficou muito evidente, e eu até citei no programa, que é constrangedora a diferença de ascendência que o Abel tem sobre o grupo e que o Renato tinha. E quando dá o final do jogo e vai pra prorrogação, o Abel ajoelha, pega os copinhos dele, não sei se vocês já viram que ele tem um monte de copinho de água assim, ele começa a desenhar a tática dele com os copinhos e garrafa de água e tal. E vai o time inteiro, assim, todo mundo em cima dele fica vendo o que ele tá passando. E, cara, e o Renato ia perto de um, perto de outro, e todo mundo vai meio que virando as costas pro Renato, e os jogadores conversam entre eles. E assim, o Gabigol chamando a responsabilidade, não, vamos fazer isso, o Davi Luiz falando e tal, os caras estavam afim de jogo. Mas assim, entre eles, e o Palmeiras não, o Palmeiras era assim, vamos ouvir o que o Abel tem pra falar, né? E até o último minuto, até o juiz falar assim, vamos pro jogo, o Abel tava falando, dando instrução pros caras. E no campo você vê isso, o jogador tá jogando, mas a todo momento ele olha pro Abel, ele procura o Abel pra, é aqui que eu tô, tá no lugar certo, não? Então os caras acreditam muito nele, né? Acreditam porque muitas vezes dá certo. O Dudu contou pra gente, né, Mari? Do plano lá, né? Do posicionamento do Scarpa, de como que ele tinha pensado exatamente, o Scarpa vai jogar mais aberto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, tem um plano, você tem um líder que vai te falar, ele vai ganhar sempre, não sei, mas... Eles ficaram a semana inteira treinando uma jogada. A semana inteira. O Dudu falou pra gente, na véspera do jogo, a gente ficou treinando isso. O Felipe Luiz vai descer, o fulano vai passar, o Davi Luiz não vai acompanhar, o ciclano vai... Cara, a primeira vez que eles fazem a jogada em campo, o que acontece? Sai o gol. Uhum. Imagina, você passa a semana inteira o teu técnico falando, vai acontecer isso, isso, isso. No primeira jogada que você tenta dar certo, você fala, o cara sabe o que tá fazendo. Será que eles tinham informação que o Felipe Luiz estava fudido? Todo mundo tinha essa informação, mas não daquele nível. Todo mundo porque ele sabe que ele ia sair a com Arrascaeta não tava 100%, minutos, mas ele, o Felipe Luiz existia essa dúvida, né? Não era pra ter jogado esse jogo, né? Foi um erro muito grande ter escalado ele. E isso também fez parte do plano do Palmeiras, que era, vamos esquecer tudo e vamos pensar em estar 100% fisicamente no jogo, né? Eles não conseguiram com o Felipe Melo. Sim. Mas com a maioria dos outros. Por isso que deu aquele ruído, né? Depois também do jogo contra o São Paulo, que a torcida do Palmeiras ficou meio puta. Era a chance de rebaixar o São Paulo. E o cara entrou com o time reserva e o São Paulo ganhou. Mas 2 semanas depois ele ganhou o título da Libertadores, né? Então, assim, tá tudo bem. E assim, a gente viu agora que o São Paulo não ia ser rebaixado, né? Se perde aquele jogo ali. Opa, você tá correndo risco agora? Agora não, já saiu, não? Não. Se ele não ganhar o jogo do Juventude hoje... Fazer um ponto, né? Peraí, são quanto... Uma rodada só, não é que falta? 2 rodadas faltam. Ainda tem 2. Ih, rapaz. Não, ele pode, mesmo fazendo um ponto, ele precisa ganhar um jogo. Mesmo fazendo um ponto, ele ainda pode ser rebaixado. Rapaz. Então, se ele não tivesse os 3 pontos contra o Palmeiras, cara, a situação ia estar muito pior. Ia estar muito pior pro São Paulo. E, claro, aí teve muita discussão, porque o palmeirense queria ali que aquele fosse o jogo também, né, pra rebaixar o São Paulo. E aí o Palmeiras entrou com o time reserva e sem cabeça ali, né? Só pensando na final e o São Paulo o corintiano queria muito ganhar rebaixar o Grêmio, mas o Corinthians não tava afim, né? Não, eu acho até que o Corinthians tava afim, mas não no mesmo nível que o torcedor tava também, né?
Não, acho que os jogadores estavam. No mesmo nível, no mesmo pico. A torcida tava ensandecida, velho. Cara, aquele Denis Abraão lá... Vocês sabem o momento que ele começou a falar? Tipo... Putz. Não, o Denis Abraão, ele era um dirigente muito importante do Grêmio há 20 anos, assim, né? Ele foi um dirigente muito importante. E aí, em uma dessas últimas reformulações de precisamos dar uma agitada no vestiário... Botaram ele lá pra... chamaram o Denis Abraão, que é um cara... Eu gosto do Farid. O Farid é figura também, né? Mas aí ele é o YouTuber.